Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo Futebol Agora, desta quinta-feira, dia 25 de maio. Fizemos o programa hoje, porque é noite de Libertadores, né? O Inter que vem em má fase, uma sequência de derrotas, a última no Grenal, e hoje tem vida que segue, tem a Libertadores hoje à noite contra o Metropolitanos na Venezuela. A gente vai fazer aí uma análise, o preparativo do jogo do Inter, mas também vamos falar do Juventude, que está aparentemente iniciando um ciclo bom, e do momento do Grêmio, que aí ganhou um up com a vitória do Grenal, grande atuação do Soares. Tudo isso vai ser tema do programa hoje. Converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. Como é que tá, Vitor? Como é que tá sendo essa semana? Hoje o tempo tá bom, não, a gente entra vai na previsão, não tem previsão de chuva, tempo ensolarado no Rio Grande do Sul. Como é que tu tem visto o futebol? Como é que tu tá? Boa tarde. Boa tarde, olá a todos, olá a todas. Estou bem animado para acompanhar aí como é que vai ser hoje, quinta-feira, de futebol, depois aí do Grenal. Vamos ver como é que vai se comportar, que o Inter tem um confronto agora lá no fora de casa. Fugiu o nome do país, Venezuela. Venezuela. Lembrou? E o Grêmio contra o Atlético Paranaense, né? E também o Juventude aí, bem quando tu destacou aí, o Juventude vive um bom momento, hein, diferente da dupla Grenal. Sim. Mas vamos começar pelo Inter, hein, estava vendo aqui não dando só um toquezinho para assessoria do Inter aí, me confundiu a cabeça a assessoria do Inter aí, não sei se conferiu o que eles mandaram, divulgaram, botaram Não vi. Moledo embarca. Tá entre os Uhum. relacionados. Daí fui ver os jogadores que estão em Porto Alegre, Moledo, daí me deixaram um pouco Uhum. confuso. Sim. Aí complica. Mas afinal Daí ele tá. complica. Mas aqui na escalação ele tá em. Mas eu acho que ele joga, né? Vai jogar hoje. Pois é, tá na escalação, como joga, tá no Mas é que não relacionado e viajou. tá nos jogadores que estão em Porto Alegre. Mas acho que a principal falta que o Inter vai ter Mas hoje é o Maurício, né? Que se machucou. sim. Não, mas isso daí não foi nós, hein, que essa confusão aí, é a assessoria de imprensa do Inter, ele que estava olhando Uhum. uma rápida ali para ver. E sim, o Maurício é principal, num lance lá infeliz lá, né, foi numa disputa de bola no Grenal, que infelizmente não vai poder jogar hoje, vai fazer falta para o Inter, hein. E o É. pessoal pode comentar aí, É, tanto pessoal, gremistas eu sempre. colorados, Eu vou começar a torcedor do falar isso na. Juventude. Eu tenho que me acostumar a falar isso na abertura do programa. Quer dizer que para você que está acompanhando no YouTube, no Facebook, no Twitter, é só comentar ali no link do programa que a gente traz aqui para. Uma das principais ideias, se não a principal ideia do programa ser ao vivo é que a gente possa ter a interação, né? Então pode ter, não sei se o Sim. pessoal às vezes fica meio assim e tal. Mas pode comentar que a gente lê na hora e traz aí a sua opinião. A ideia é conversar com você sobre o momento da dupla, o momento do futebol gaúcho. Sempre papo bom, né? Aquele papo bom. E o Coisas oi, muito difí ásperas a gente não publica, mas coisas sim. educadas a gente conversa. Pô, e é difícil, demora entrar na minha cabeça que o Inter tá na Venezuela, não tô tão acostumado com o Inter, Grêmio jogando na Venezuela, até que vem Equador, Argentina, Uruguai, demora. Uhum. Não, o Inter não e o Grêmio não jogam tantos contra times da Venezuela que demora a entrar na caixola, Já até Venezuela, organizar, assim, é parece meio fora organizar, sim, do costume. fora do costume mesmo. É. É realmente Mas isso. eu acho que a principal questão do Inter para não é nem. Claro, tem esse jogo, né? Ele é fundamental para a questão classificatória do Inter na competição. Eu tava vendo aqui o grupo. ah, Ontem, terça-feira, o Medellín ganhou do Nacional Sim, na Colômbia. E hoje é líder da competição, mas ambos, os dois têm 7 pontos, mas 7 tem pontos. tem um jogo a mais, né? Então, e hoje o Inter, não só porque o adversário é fraco e ainda não pontuou na competição, mas o Inter é obrigado a ganhar para manter ali, né, se pontuando junto com os outros dois times.
E aí tem essa questão classificatória da obrigação de ter que ganhar para pontuar, mas também tem a questão do ânimo do time, né? Sim, Porque do jeito que foi essa semana, com as demissões no departamento de futebol e tudo mais, por mais que a direção tenha mantido o Mano, que a direção tenha mantido o Mano e o Barcelos tenha bancado a permanência dele, cada resultado negativo que ele venha a ter pode determinar a saída dele ou não, porque digamos que, pô, o Metropolitanos não ganhou de ninguém não, sim. não fez ponto na A Libertadores ainda. coletiva ontem do treinador do técnico foi bem desanimado, assim, esperando já o Inter meio patrolando já o Uhum, Metropolitanos. Esperando o Inter. exatamente. E o Daí, Inter. E se o Inter não ganha esse jogo, né? pois é, se até o técnico do Metropolitano já espera uma derrota, já espera o Inter meio atropelando já o Uhum. Metropolitanos, que é o time que joga pela primeira vez na Libertadores. Mas daí o curioso que daí na coletiva perguntaram para o Mano Menezes qual a importância desse jogo. É importante ganhar tudo, daí o Mano Menezes respondeu: "Sim, eu também concordo que é importante ganhar, mas qual é o técnico que vai qual é o Não, é. técnico qual é o técnico que vai dar uma resposta? Não, não concordo que o meu time tem que ganhar", não, né, É, tinha que dar umas palavras diferentes ali, uma mostrar que tá animado, mostrar alguma sim. animação, mas não dizer: "Eu também concordo que o". É que o Mano, ele tem um estilo, ele não demonstra muito emoções, né? Ele ganha, ele perde sempre o mesmo tom, assim, né? Sim, Ele mas nunca dá uma entrevista muito assim, porque ele senta que fala, ele tem uma voz grave assim, aí ele sim. começa, É, mas jogamos bem, ele sim. nunca se excede muito, né? Mas o Mano Menezes está faltando um pouco ser o que foi no Campo Bom, Uhum, lá em 15 de atuando pelo time 15 de Novembro, que é de Campo Bom, no Grêmio, no Corinthians, no Cruzeiro. Aquele técnico que falava, chamava o jogador para conversar, dava um pito, mostrava. uhum. Ele está mais desanimado, ele acha até tempo agora para ir no banheiro durante os jogos do Inter, tá É, virando não, já costume. é Ele uma o coisa que a gente claro, a gente acaba não, a gente não tem essa coisa do dia a dia lá, mas a gente escuta muito que todo mundo fala depois de alguns jogos do abatimento do Mano, né? Sim. De como ele essas últimas derrotas eu não digo que ele esteja resignado. Acho que resignado não é a palavra, mas eu acredito que porque várias vezes houve uma tentativa de reanimar o time, de dar aquela injeção de ânimo para ver se os jogadores retornam a uma situação de melhor atuação e tudo mais, e o time não deu resposta. E a reação dele nesses últimos, nesses últimos, nessas últimas derrotas, tu sente na entrevista que ele sente a derrota, assim, que ele. Mas E esse sente a derrota, às vezes tem uma coisa assim de, como ele mesmo diz na resposta para os repórteres, assim, ah, eu não sei a resposta. Nem sempre a gente tem a resposta para tudo. Tipo, aí ele fica naquela ali. Mas o Barcelos vai e bancou, né? Então. sim, mas os 2 técnicos do Inter e do Grêmio estão agindo da mesma forma dentro da casa mata. Uhum, É um desânimo total, não é mais aqueles técnicos que chamavam o jogador, conversava ali no pé do ouvido, passava uma orientação, dava um pito, é desânimo total. Esses dias eu estava vendo o Renato Gaúcho, puxou uma listinha, olhava para o banco, olhava para o campo e com uma lista. Ele não tinha esse hábito de andar com uma lista, parece que ele uhum. não tá dentro dos treinos, daí volta para comandar o Grêmio, daí tem que pegar uma lista para ver que o coordenador, o auxiliar técnico preparou para ele ficar sabendo quais os jogadores que estão em volta dele. Daí é um desânimo ali, contra o Cruzeiro, percebi isso bastante, ele olhava mais com a cabeça cabisbaixa lá, procurando alguma coisa na lista, em vez de Uhum. conversar com um auxiliar ou com os jogadores. Isso daí É, o, também tá no o é, o, Inter, Re- Mano Menezes também o Renato chegou a não. dizer que. Eu até, se tu for ver, o Renato ele foi mais bombástico com essa questão do desânimo do que o Mano, porque Humano, sim, que o Renato chegou a dizer que com esse grupo aqui a gente não ganha nada. Depois ele se corrigiu, sim. depois ele voltou atrás no que ele disse, mas ele
Ele entregou os. Que nem tu disse, qual é o treinador que chega e faz isso, né? Ele chegou para a imprensa e disse assim: olha, se não trouxerem tal e tal, se não. A gente não vai disputar nada, sabe? Não, mas Foi uma agora injeção de verdade, assim, uma injeção de sim. verdade. Vamos abrir um parênteses aí. Desânimo no Beira-Rio, com o Mano Menezes. Desânimo com o Renato Gaúcho na Arena. E olha em Caxias do Sul, a mudança de treinador. Se lembra, na semana passada eu falei, a gente fez o programa durante a semana, daí entrou o Thiago na segunda, daí a gente comentou aqui na quarta-feira, o treinador entrou na segunda e na quarta-feira, pela manhã, os jogadores do Juventude deram uma entrevista animados, falaram que nunca treinaram tanto em 3 dias com os treinadores anteriores. Sim, eu até separei uma. Pode falar, eu separei uma fala dele que ele deu pro. Uma entrevista que ele deu pro GE aqui. E ele disse uma coisa muito interessante. Só ver se eu acho aqui. Só para ler o que ele disse. E olha a diferença. Olha o que ele disse. A cobrança que eu faço é que a gente leve para o jogo o que trabalhamos no dia a dia. A coragem e a competitividade. O erro e o acerto fazem parte do processo. Eu procurei dar um pouco mais de confiança, coragem e competitividade. Sim. Que é uma coisa que tem se falado, até estavam falando esses tempos essa coisa do errar faz parte, né? Que esses dias viralizou um vídeo de um jogador do Fluminense que eu até me esqueci qual é agora, o nome dele, mas ele estava dizendo de como é que é o dia a dia com o Diniz, dos treinadores, porque o Diniz hoje é a sensação dos treinadores, uma das sensações dos treinadores brasileiros e tal. E aí o cara pergunta qual é o segredo do Diniz, o que ele tá fazendo de diferente e tal. E ele diz assim, cara, o Diniz é alguém que deixa a gente muito à vontade para jogar futebol. Ele chega para nós assim, tu tá com medo de perder a bola? Tu tá com medo de fazer uma jogada porque tu tem medo de perder a bola? Dane-se, faz a jogada. Tá com medo de tomar gol? Joga, sabe? Se perdeu a bola, corre para buscar a marcação. Tomou gol, corre para buscar o resultado, mas não perde a coragem. E a coragem é o centro do jogo. Quando tu perde a coragem dentro do jogo para buscar o resultado, o time todo despenca. Vamos pegar esse exemplo aí, faltou coragem pro Tauan lá dividir a bola, que era toda a bola dele lá no Grenal, e o Inter tomou o gol lá na dividida, ficou com medo de ir na bola. Pegar um exemplo de coragem. E ontem os jogadores do Juventude ressaltaram também que ficaram com isso na cabeça. A coragem, o Juventude fez o gol lá e fazia tempo que não fazia 3 no Alfredo Jaconi, fazia tempo que não vencia no Alfredo Jaconi. E os jogadores ressaltaram isso daí também, que eles foram com a vantagem para o segundo tempo, 2-0, e o técnico falou para manter a coragem, E fizeram mais um gol. E o Atlético de Goianiense, que estava invicto até o momento, foi dominado. Então, no começo do segundo tempo, ali nos 10 minutos, ali ficou por 10 minutos com a bola, mas não conseguia atacar o Juventude, teve dificuldades. Deu para ver divididas, os jogadores do Juventude estavam divididos, não estavam dividindo com vontade, estavam que nem o Grêmio no Grenal lá, dividindo assim, para valer, não que nem o Inter lá perdendo as bolas que faz dominar. E foi isso daí, os jogadores voltaram a falar que os treinadores anteriores, daí o Celso Roth, Pintado, não estavam treinando da mesma maneira que está o Thiago agora. Que agora está mais pegado em questão física, mais pegado na questão física, na conversa. Eu acredito que muitas vezes também tem que ver. É minha visão da coisa. Eu acredito na parte física, acho óbvio, não se faz futebol sem jogadores fortes hoje em dia, mas de repente até método de treinamento e visão de futebol, porque muitas vezes alguns treinadores têm uma visão mais tradicional, e daí o clube traz um treinador que está mais por dentro do que se passa no futebol hoje em dia, e aí até o time. Eu acredito muito nessa coisa da coletividade no futebol, de que
tu organiza bem o time coletivamente, de todo mundo correr junto, correr perto, todo mundo saber o que tem que fazer dentro de campo, invariavelmente esse time vai correr melhor, porque ele se desgasta menos para correr, porque o coletivo poupa físico, assim Sim, como individualidades vão aparecer. Essa coisa de, se tu tem um craque, tu não precisa se organizar. Não, é pelo contrário, se tu organiza o time, o craque aparece mais. Tu fortalece o craque. E sim. aí, por exemplo, claro, o Nenê não é um Messi da vida, mas eu tenho certeza que tu organiza o time, deixa o time mais encaixadinho, o Nenê, que é um jogador que para a Série B ele é acima da média, Sim. ele vai aparecer mais. Os 3 gols ontem passaram por ele, né. Ele inevitavelmente vai jogar melhor, E uma porque ele coisa, tem a qualidade. o Nenê cobra um escanteio que ele deveria ensinar os jogadores do Inter a cobrar escanteio. Uhum. Já percebeu o jeito que ele faz? Ou vai certinho na cabeça do atacante do Juventude, ou é quase gol olímpico. Eu Não gosto é da desse escanteio que sim, não. ele vem rente à área assim e confunde o goleiro, confunde a zaga, Sim, né? não é que nem os escanteios que o Inter cobra certo da mão do goleiro. Uhum. Já percebeu? 90% dos escanteios do Inter, o goleiro vai e pega ela. Não tem Uhum. lance de perigo. Tudo bem, no E, gol contra o Grenal, lá foi gol de escanteio, mas foi um lance raro. uhum. Mas são bolas que elas não vêm muito, elas às vezes são umas bolas meio lentas assim, né? Não tem aquela. Sim, Eu acho que o escanteio bom ele tem que ser, ele não pode ser tão alto e ele tem que vir rasante assim pro cara que vai cabecear, ele só escorre, ele só desvia. sim, E não é assim que os gols de cabeça que o Inter tinha uma época que o Inter fazia gol de cabeça com o Depena batendo escanteio, hoje em dia nem isso, mas pois. mas agora, mas quando dava certo era assim. Mas o Grêmio também, esse dia o Grêmio teve numa partida, só no primeiro tempo teve 11 escanteios, e Uhum, nenhum aproveitado, nenhum. sim. Todos É que ficou com a também que defesa. mas é que também quem é o cabeceador do Grêmio, né? Quem é a gente tem uma coisa que pouca gente, quem é o porque Ah, mas o agora tem Grêmio. o Luís Soares para Não, cabecear, né, mas Mas o Soares não é um jogador tão alto. Pode ver que, por exemplo, ele andou fazendo um golaço esses tempos, porque ele geralmente, pelo que eu vejo, ele se posiciona atrás da defesa, que nem o Romário fazia, que se posicionava bem atrás da defesa e só pegava a sim. bola de cruzamento quando ela cruzava a área e ninguém via ele e chegava para ele a bola. Mas o que Muitos gols que o Soares faz são assim. Então, ele não, e como ele não é tão alto, ele acaba sendo aquele jogador. Ele não vai ser o jogador, por exemplo, que vão bater o escanteio rasante e ele vai entrar no meio da sim. defesa. Só se a defesa falhar, porque ele não tem essa Mas característica daí tão. isso daí falha isso daí é importante. Você lembra que o Romário sempre fala nas entrevistas dele, que ele não sabia cabecear e não tinha altura para cabecear. O que ele acreditava? Que o zagueiro ia falhar. Uhum, Ele sim. acreditava, ficava: "Vai falhar, vai falhar, vai falhar", e se o zagueiro falhava, a bola caía no pé dele, né. Daí Uhum, isso daí, o que acontece, o escanteio do Inter, a bola vem, se o zagueiro falhou, o que aconteceu? Falta de ataque, o alemão atropelou o zagueiro. Não sim. espera Aham, não verdade. espera não espera o zagueiro falhar. Não, tem a diferença de Luís Soares e Romário. O Romário acredita não falhar, já o posicionamento, o Luís Soares como tu disse, é mais recuado, não tanto lá para cabecear, mas esperando pelo menos para dar um chute de fora da área, né. Uhum. Isso daí. Já o alemão não, já o alemão já vai atropelando. Não é, e o Grêmio não tem tantos jogadores altos, né, para cabecear, para disputar com os jogadores mais altos do Grêmio são os dois zagueiros. E o Kahneman, se tu for ver, ele para um zagueiro ele não é tão alto, ele é um jogador alto, mas não é Sim. muito alto. E o outro menino lá, o Bruno Alves, né? Agora não, é Bruno Alves. É Bruno Alves. E O e outro, o ele é alto, mas ele é alto, mas também não é muito alto. sim. Então, não, eu acho que talvez isso dificulte um pouco, né. É, mas falando em goleiro alto, ontem eu percebendo o goleiro do Corinthians tem mais de 2 metros, agora não sei se é 2 metros e 2 e o goleiro do Inter tem 1,90 m, né. E ontem o cara chutou de longe e o goleiro do Corinthians, que o Cássio não pode jogar ontem, né, deu um passe para trás, aquele mesmo lance do contra o que ele levou contra o São Paulo e no Grenal.
Foi o mesmo tipo de chute, Uhum. a bola no mesmo ângulo. O goleiro Uhum. deu um passe para trás e pulou, ergueu as mãos. Uhum. Ele viu que o Sim. goleiro ia dar aquele chute cruzado para ir lá no ângulo. Ele foi pro lado, deu um passo para trás para poder pular. E daí eu pensei no momento, e o Kehler, né? Se o Kehler levasse, era certo que ia tomar gol. Uhum. E o Grando também ia tomar esse gol, hein? Porque os dois goleiros são altos, mas não estão errando posicionamento. O que que. Não sei, Até hoje vai jogar o John hoje, né? se eu anotei aqui, eu anotei para comentar contigo. Se lembra o chute do Johnny no Grenal? Que a bola Chute. bateu na trave? Ah, sim, sim. O que o Gabriel Grando fez? Não fez nada, né? O golpe de vista. Golpe de vista. E no gol do Inter, também golpe de vista. Sim. Mas não é querer defender, mas o gol, o chute na trave do Johnny, do jeito que foi o chute, não ia ter muito o que fazer, Mas né? pois é, mas nos outros Grêmio e Cruzeiro também ele fez golpe de vista em alguns lances. No Grenal ele fez golpe de vista. E o Kehler também, o Kehler tá fazendo um golpe de vista totalmente errado, né? Sim. Que- Cara, analisando assim do time do Inter, os dois jogadores que, claro, o Inter tem um problema crônico de saída de bola no meio-campo. Ali, o Inter, para mim, se o Inter tivesse ali dois volantes melhores, talvez muitas das coisas ruins que estão acontecendo não teriam acontecido. Hum, Eu acho que resolver ali talvez seja mais importante que resolver o ataque. Mas o que eu ia dizer não é isso. Eu ia dizer, os dois jogadores do Inter assim que mais eu acho que estão prejudicando quando joga o Johnny. Me Aham, incomoda. O Johnny, ele tem dificuldade e ele joga direto. E o Kehler. Por exemplo, eu achei que o gol do Vidiaçante no Grenal era defensável. Era uma bola defensável. sim, Não sei se tu lembra. sim. O Vidiaçante entrou ali na área e chutou rasteiro e fraco. Chute fraco, E, assim, o Kehler meio que se ajoelhou, assim, se ele cai pro sim. lado, ele pega aquela bola. Aí cara, e eu já achei o John melhor, com mais, assim, envergadura e para ser goleiro do que ele desde o início, assim. Até eu, E, até eu pensei se fosse o Daniel ia pegar o Daniel procurava sempre se espichar e defender o canto, né? E o Kehler sim, sim, foi se ajoelhando. Mas, exatamente. mas eu Mas anotei. eu acho que eu até hoje não entendi por que essa insistência no Kehler. E o que Hum, eu vi do John até hoje é melhor do que o Kehler. Só se, claro, os profissionais no dia a dia acompanham os treinos de certos resultados de exercícios e coisas do Kehler é melhor, então eles acham que é melhor botar o Kehler. Mas, Mas eu daria uma sequência pro John. Eu cara, daria uma mas então sequência. por acompanhar então os exercícios, então, vou te dizer, hein, o terceiro goleiro do Inter, então é para deixar a torcida apavorada. Exatamente, Se é para exatamente. acompanhar, porque, ô, já acompanhei vários treinamentos ali que o goleiro não pula. Sabe aquela que o cara Uhum. pega assim, ó, e chuta, pega para fazer aquecimento lá, não pula, e às vezes vai lá nem no ângulo, vai lá direito e o cara não pula, tenta fazer. Então Sim, já é pra deixar a torcida do Inter apavorada com o terceiro goleiro. é. Mas voltando lá pro Johnny lá, o Johnny tá tudo bem, o Johnny foi criticado, mas quem é que deu o primeiro chute a gol do Não, Inter? pois é, foi O ele. Johnny. E quem é que fez deu o segundo chute no segundo tempo lá, aos 40 e poucos? O Ah, Johnny. sim, mas no gol do Soares, que foi um golaço, teve muito mérito do Soares naquele Sim, lance, mas eu achei que o Johnny errou naquela bola. sim, foi. O Patrick deu. O Alan Patrick meio que deu uma enforcada ali a popular enforcada, um passe muito. Eu não sei qual é o termo técnico para enforcada, que aqui em Cachoeira a gente chama de enforcada. Quando o Sim, cara dá um passe muito na dividida pro colega dominar. Uma bola muito dividida, daí o Soares, o jogador do Grêmio, venceu a dividida, deu pro Soares. E aí, só que o Johnny foi atrás do Soares, e quando o Soares trouxe pro meio, ao invés do Johnny se preocupar com o Soares, o Johnny foi cobrir o jogador do Grêmio que tinha aberto na esquerda. Aí o Soares ficou livre, só girou e chutou. mas, Se- sim, Aí eu achei mas erro. foi numa dividida, né? Eu achei que foi um erro de decisão do Johnny, assim. Sim, Ele tinha que ter se preocupado com o Soares.
Ele já falou isso uma vez, que ele perdeu uma bola também. Ele perdeu uma bola uma vez na frente da área, daí ele fez a falta. Até num lance que ele machucou. Ele falou que ele é um jogador de jogar a bola para frente, para frente. Uhum. Daí quando ele pega a bola ali na frente da área, ali como foi agora naquele momento, dá um branco nele. Daí ele não sabe se ele joga a bola para frente ou joga a bola para trás. E Uhum. isso daí vem muito que tu estava falando lá, né? O medo de errar. Lembra que tu comentou lá, dar Ah, um passo sim. para frente e errar, daí fica aquela indecisão e acaba perdendo uma dividida. Isso daí ele Ah, já sim. comentou. Isso daí o Mano Menezes tinha que consertar isso. Se um jogador já falou na zona mista que às vezes dá um branco, que dá um Uhum. branco ali, sair da bola e dá um branco ali, porque o Inter não passa aquilo, sabe assim, quando o jogador pega a bola, já sabe que o companheiro vai correr lá na frente. Isso daí deu para entender que o Johnny não tá se sentindo à vontade quando pega a bola lá atrás Não, para mas passar a bola para frente. é que eu acho Então, que isso tem a e ver com o time fica todo. Eu acho que isso tem a sim, ver com o time todo, com o Johnny também. Porque o Johnny não é tão bom nem quando o time tá bem. sim, Mas o time todo, eu vejo isso muito no futebol. Que quanto mais inseguro um time tá para fazer as jogadas, isso causa meio que um efeito cascata e todo mundo começa a perder a confiança. Aí, porque no futebol, para tu fazer lances de gol, tu criar lances de gol, tu tem que arriscar. Tu tem que chegar ali na frente da área, de frente para o zagueiro, e fazer uma coisa diferente, um drible diferente, arriscar uma tabela diferente, o passe tem que ser vertical. E tudo isso envolve risco. Tudo isso envolve pegar mas a bola e tentar uma jogada de. E se o time tá inseguro, não confia no goleiro, não confia no zagueiro, não confia no meio-campo, ninguém tenta nada. Aí estaciona tudo. Aí estaciona tudo. agora Aí nada dá certo. o volante aquele, o Dias, Uhum. se Matheus lembra o Dias. pior, o Matheus Dias, o pior jogo dele foi em Caxias do Sul, né? Caxias, que o Mano apostou nele e ele Sim, não foi bem. se lembra? Daí na coletiva, na zona mista também ele falou a mesma coisa do Johnny, que ele pegava a bola e não via jogadores do Inter se mexendo lá na frente e ele estava com medo de errar e acabava errando, tentando passar a bola para trás. Daí ele dava tempo do adversário pensar e tentar roubar a bola dele. Sim. Que os jogadores lá na frente, no meio campo, ninguém se aproximava, ninguém aparecia. E ele acabou errando vários passes e ou tentava passar para trás e perdia tempo e o adversário vinha e roubava. Isso daí é a mesma coisa que o Johnny reclamou uma vez. Daí não cabe ao técnico, então, passar isso que o técnico de Juventude tá passando, não tenha medo de errar, joga a bola para frente, vai, tenta. Uhum. Não é isso Uhum. daí que tá faltando ao Mano Menezes, então. Eu acho que em parte sim. Eu sinto o time do Inter muito inseguro e engessado. O Inter é um O, time que, às vezes, por exemplo, os grandes times do futebol, tu- tu- só para não parecer que tá falando só do Fluminense, mas o City, por exemplo, que eu acho que depois que tocou 4-0 no Real Madrid, tá todo mundo falando e tal. Mas é um time que o Guardiola, durante muitos anos, ele conviveu com a crítica de que os times deles eram muito engessados, muito presos, que o sim, jogador não tinha liberdade para jogar. Olhando esse jogo contra o Real Madrid, isso meio que acabou, assim, né? O Guardiola entendeu que para o time funcionar, tem algo no funcionamento da equipe sim, que depende do jogador. O jogador ele tem que entrar em campo com o que o treinador falou durante a semana, mas ele tem que saber que tem coisas ali dentro que é ele que resolve. O treinador aponta o problema, mas quem chega na hora do jogo e resolve é o sim. jogador. É o jogador. E isso dá mais liberdade para o time, porque o jogador ele começa, quando ele se dá conta disso, ele tem o tino de que ele tem que se desmarcar, que ele tem que preencher o espaço, que ele tem que tentar um drible, que ele tem que arriscar um chute de longe. E isso é confiança, treino, mas também essa tomada de proatividade do jogador. O jogador tem que chegar Sim. e não, isso aqui quem tem que resolver sou eu, sou eu. E o papel do treinador é passar confiança. Eu vejo assim que treinador tem que passar confiança, concordo contigo. Mas eu também, vendo o futebol em geral no Brasil, se alguns jogadores não serem punidos,
como estão se atuando em campo, que tá claramente tem um estão se arrastando aí. Só o técnico paga o pato. Uhum, Não vai mudar muito no cenário. Eu vejo uhum, que isso não vai e acaba afetando até a seleção brasileira. Não vejo jogadores aqui para atuar com vontade na seleção brasileira. uhum. Isso daí modo geral, assim, se não mudar, assim, porque o Inter não tá numa má fase, mas a gente sabe que tá o alemão se arrastando com a preparação física, o Johnny perdendo dividida, que já declarou que não se sente confiante para passar a bola para frente, o Kehler tá indo mal, no Juventude não, no Grêmio, dá para ver que os jogadores que não estão indo bem, dá para citar ali também o Barbosa, que estão negociando para deixar o Grêmio. E só se fala o Inter mal, tirar o Mano Menezes. Renato Gaúcho, quando tá indo bem, o Renato Gaúcho não dá. Ninguém fala em tirar jogador, né? Sim. Ninguém fala. É porque aquela cultura Isso daí. acaba sendo um pouco a lógica, eu acho, do. Que aquela coisa, do funcionamento do mercado do futebol, né? E é como a mídia se relaciona com o mercado do futebol. Né? É muito Sim. mais fácil tu. Por exemplo, tá todo mundo indo mal. O que é mais fácil? Tu mandar um treinador embora, trocar por outro e tocar o barco? Ou tu mandar 5 jogadores embora e trazer 5 novos? É muito mais fácil Pois é. malhar o treinador, né? E Mas, o jogador acaba ficando mais protegido. Mais protegido, mas porque vai. ele. Porque hoje em dia tu vai demitir um jogador, é multa, tudo envolve Uhum. direitos e tudo mais. Então acaba que a solução acaba se centrando no papel nesse excesso de papel do treinador do jogo, que é importante, Ah, mas que não é tudo. Por exemplo, tem uma mas, frase muito famosa do Ancelotti, esses tempos o ah, Ancelotti deu uma entrevista e ele disse assim que perguntaram para ele como é que ele armava os times e ele disse assim: "Ah, para mim eu faço o que eu posso fazer com os jogadores que eu tenho". E aí ele soltou a frase: "O jogo é dos jogadores. O jogo é dos jogadores. Eles estão ali dentro de campo, quem vai resolver é eles. Quem vai resolver. Eu tenho que não atrapalhar e fazer a minha parte, mas a hora H da coisa quem faz é o jogador". mas daí, olha só, mas daí pega jogadores que foram para a Europa, que já falaram que não foram bem, foram destaque aqui no Brasil e chegaram lá na Europa não foram bem. Não foi o técnico que mudou, né? Foram mandados Não, embora. não, é que muitas vezes o jogador tem nível para. Porque o nosso futebol brasileiro, eu vejo ele ainda. Ele pode crescer no futuro, mas ele ainda não tem o mesmo nível de dinheiro e competitividade que o futebol europeu. Aí O, tu, aí tu pega, aí tu pega um jogador que vai bem aqui e ele chega lá e ele estranha, porque é outro nível de competição, né? Um tá, mas exemplo, daí, um exemplo que todo mundo fala, por exemplo, assim. Claro, eu não sei se é só isso, muitas vezes, pode ser outros motivos, mas um jogador que foi isso foi o Gabigol, né? O Gabigol foi um sim, jogador que surgiu super bem no Santos, como craque, assim, futuro da seleção brasileira. Jogou na Inter, se eu não me engano, ele jogou no Benfica também, agora não lembro, mas ele jogou na Inter, foi mal, fez pouquíssimos gols, não se firmou, e não quiseram ele, até onde eu sei, não quiseram ele mais lá, voltou para o Flamengo e brilhou. E aí tu vai me dizer o pois quê? é. O que Mas aconteceu? tá, mas daí vai dizer o quê? Mas daí o técnico não, em nenhum momento cogitaram em demitir o técnico porque o Gabigol tava ruim. Ah, Aqui sim. a gente vê os jogadores ruins estão se arrastando em campo, mas falam em demitir o técnico. Mas lá Sim, não, lá o jogador tá ruim, vai mandar ele embora. Que nem sim. aconteceu com o Gabigol, aconteceu com o Cebolinha, É, na aconteceu Europa, com os quantos na na Europa Europa, eles, é o jogador. eles têm mais Sim, até o resistência. Eles têm mais sim, até resistência a demitir treinador na até Europa. o Tite falou que na Europa, lá na Inglaterra, lá, ele se sente mais seguro para treinar, porque ele sabe que o trabalho dele vai ser respeitado, e que se for problema vai ser com o jogador, que a torcida vai pegar mais no pé do jogador, daí troca o jogador, e não perde tanto a cabeça do técnico como aqui. Como aqui eu falei, né? No Inter dá para citar aí meio time que estão se arrastando em campo, no Grêmio dá para citar uns 4,
e todo mundo perde só a cabeça do técnico. Eu vejo que tem que mudar essa cultura aqui, que tem que ir mais pesado nos jogadores. Sim, Tipo, se o jogador não dá mais, não demorar tanto para começar a descartar. Daí sim. que tem que dar. E A decisão do Barcelos, ela dentro de manter o Mano dentro da cultura brasileira que a gente está acostumado, ela não deixa de ser corajosa, né? Porque sim, tava um apelo para demitir o Mano, todo mundo dando o Mano por sim. demitido, e ele optou pela E, manutenção. e, Nesse e, aspecto, assim, né, da lógica do trabalho, tem esse lado, né? sim. Mas Faz tanto. O pessoal tão acostumado que ia demitir o Mano tá ouvindo a Menezes que aí patrola? Gaúcho. Chegou uma patrola aqui na rua, que estão botando asfalto aqui agora, não sei. Ó, chegando o progresso em Cachoeira do Chegando o Sul. progresso em Cachoeira do Sul. Mas aí, Vitor, Hum. não sei uma coisa que eu reclamei aqui, comentei bastante, que um monte de gente estava dando certo com a demissão do Mano Menezes, que ficou feio, um monte de colegas da imprensa divulgando a demissão do Mano Menezes hora antes de terminar a reunião, né? Eu não vi isso aí. Pô, Me conta. não viu um monte de gente divulgando a demissão Eu do... não vi. Pior que eu não vi. Pô, tem gente importante, dá uma olhada aí, tem rádios importantes aí que botaram aí e tiveram que fazer nota oficial pedindo desculpa. Cara, eu não sei o que dizer. Eu sou, não sei, tem que tomar Sim, cuidado. né? Não, que faz tanto parte da cultura, pô, perder vários jogos que já dá que vai anunciar a demissão do técnico, né? E, Sim. e o Barcelos agora mostrou que isso daí pode ser diferente, né? Agora Uhum. cabe ao Mano Menezes a mexer os jogadores também, começar a descartar, porque alguns jogadores aí, no ano passado, ele descartou uns quantos, lembra? Os atacantes que ele mostrou comando e não deu certo, ele foi descartando e Sim. voltaram. Que até eu mesmo O esqueci dos Romero atacantes aqui, aí né? um que O passou pela seleção Romero, brasileira. o Wesley Moraes. O Wesley outro aí Moraes. o Wesley, que passou pela seleção brasileira e começou se arrastando no Inter, e o Mano Menezes foi descartando. Tem que voltar a ser o Mano Menezes Sim. fazer isso daí, né? Mas é isso, a gente tinha combinado. Tem A que gente ter tinha atitude. combinado meia hora, já estamos em Sim, 38 minutos de programa. A gente vai falando, a gente vai se empolgando vamos aqui, lá. né? E aí, então é isso. Mais Sim. algum destaque, Vitor? Não, eu fico nisso daí. Antes eu comecei o negócio foi rápido e não deu. O Grêmio também tem que ficar de olho no Gabriel Grando. Não é goleiro para ser titular, hein? O jogador ontem que vinha sendo titular pegou pênalti no jogo treino contra o São José e tá como terceiro Sim. goleiro, hein? Resolver logo essa situação aí. Tudo bem, o Grenal ajudou. O Gabriel Grando não é goleiro titular não pro Beleza. Grêmio, não. O meu comentário final, então, eu vou elogiar aí a retomada do Juventude. Então, né? Estamos na torcida. Quanto mais gaúchos aí bem nas competições, melhor para nós. Então, olha, Sim, eu vou te dizer, aqui entre nós, a gente tinha dado uma. Quando a gente começou a enfocar de novo Juventude no nosso trabalho, o Juventude começou a dar sinais de novo, sinal que talvez a gente dê sorte para o Juventude. É isso, então? isso daí. É isso? Então tá, Isso pessoal, muito daí. obrigado. Hoje o programa não vai ser tão longo. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, nessa quinta-feira de Libertadores. Desejamos um bom jogo aí aos Colorados, bons jogos no final de semana também para o Inter, para o Grêmio, para o Juventude. E é isso, o futebol agora termina aqui. Lembrando que nós não estamos só no futebol, no portal Agora RS, que nós também cobrimos outros assuntos que dizem respeito aos gaúchos, como o tempo, o trânsito, a economia, a política, o cotidiano, os serviços que surgem também. Tudo que diz respeito aos gaúchos nós trazemos aqui de forma gratuita por você, para você. Os jornalistas do portal estão nas redes sociais, o Vitor tem Twitter, né, Vitor? Tá sempre lá. Sim, o meu Twitter é Vitor_A O meu é Pereira. E o teu? @Victor Caprioli. É isso então, gente. Um forte abraço, bons jogos aí para todo mundo e até a próxima. Semana que vem nós estamos de volta. Até Até mais. mais, pessoal.